Olá, galera da Nikonzeiros Tupiniquim. Meu nome é Davi Rosa e para fazer uma discussãozinha aí a respeito de tratamento de imagem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui com a foto da Samira Tavares. Eu gostei muito da foto, achei que tá perfeita, foco, tudo, mas sempre tem aquela coisa do gosto pessoal, né? Eu tenho a mão muito leve quanto à saturação e, e vibrance da imagem, né? Mas eu creio que para pôr do sol é um caso específico que eu gosto de aumentar bastante a saturação. Então, eu fiz um tratamento nessa imagem aí que no final das contas ficou assim. Então, eu gostaria de mostrar o passo a passo e alguma parte que eu fiz também o tratamento de cor, que eu acho que é bastante diferenciado e talvez possa ajudar aí bastante gente, assim também como criar uma discussão para a gente todo mundo crescer junto, tá legal? Então, essa aqui é a imagem The Full que eu baixei lá do Facebook mesmo, da Samira. Eu vou agrupar os outros elementos aqui. Eu apertei Ctrl G, Command G, né, que eu uso um Mac, e deixei ali naquele grupo. Tá. Primeira coisa, gente, eu vou tratar a cor dessa imagem. Quando eu olhei, eu percebi esse azul aqui, dessa região aqui do céu, que não está contribuindo muito com a saturação. Ele está tirando um pouquinho, roubando um pouquinho a cena do tom laranja aqui, do avermelhado do pôr do sol, né? Então vamos lá. Como que eu faço tratamento de cor? Geralmente se indica fazer tratamento de cor ou color balance, né? Em color balance mesmo, mas em alguns casos pode-se fazer com os canais das curvas. Então, primeiramente, eu vou dar uma olhada aqui no histogram. Quem não sabe onde fica, vem aqui o Windows, histogram, tá? Vocês podem ver que há um descompasso nos tons em cada canal, no vermelho, verde e azul, né? Então isso aqui dificilmente você conseguiria calibrar com o Color Balance. Então vamos lá. Primeiro tom que eu vou tratar é o azul, tá? Então eu vou ver como que está o azul aqui, para resolver esse ponto aqui, né? Então vou lá no canal Blue para me mostrar só o azul, tá? Então, eu vou dar uma reduzida nesse pico aqui. Então tá mais ou menos, vocês podem ver aqui, ó, ele vai mostrar o level, né? Então, ó, aqui é o level 0, aqui é o level 255, é do claro ao escuro, tá? Então, aqui no level 176, nessa região, ele tá com um pico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um adjustment layer aqui, vou no curves, tá? Reparem que de início ele vai no RGB, né? Ele vai mexer em todos os canais, mas eu quero fazer isso canal por canal, então eu já vou para o Blue, tá? Ele inclusive mostra aqui o gráfico do azul. Então, eu vou reduzir aqui, porque ele está com um pico muito alto aqui, provavelmente vai descer aqui também. Você poderia ir pela click and drag, mas eu vou fazer aqui pelo excesso que está dando nessa região, em vez de fazer naquele ponto. Então eu vou clicar aqui e vou descer. Reparem, ó, que a região aqui, ó, azul, o azul no geral, ele vai reduzindo, vai aumentando o contraste, então, do tom laranja, tá? Então eu vou reduzir aqui, até eu achar mais ou menos razoável aqui, que dá o efeito que eu quero, é por aqui, tá? Beleza. Vou ver como que fica. Tá bacana, mas eu não quero esse preto aqui muito avermelhado, tá? Então eu vou subir um pouquinho aqui para ele cortar o efeito naquela região. Acho que foi demais, aqui tá bom.
Beleza. Aí vou dar uma olhada aqui no Colors, de novo no histogram, e esse verde aqui provavelmente está roubando também um pouquinho a cena, né? Na verdade, o verde com o vermelho, ele dá laranja. Mas se tiver muito verde, ele pode amarelar. Então eu vou dar uma... Quer dizer, verde com vermelho dá amarelo. Então se tiver muito verde, ele fica muito amarelado. Eu vou reduzir o verde para isso aqui ficar mais alaranjado, tá, gente? Então eu vou no green. É esse pico aqui, essa região, inclusive está mostrando amarelo aqui. Eu vou reduzir aqui, tá? Então, aqui o level seria mais ou menos 216, por aí. Que é por aqui, ó. Então, reduzir um pouquinho. Bem, meio de leve aí, para não avermelhar muito. E vou dar um Ctrl Z para ver antes e depois, ó. Tá? Esse Ctrl Z ele só tá mexendo nessa curva aqui, ó. Tá deixando como era antes e o depois. Tá? Porque eu já tenho alteração lá na outra. Eu não quero desligar ele para não mostrar a outra alteração. Bacana. Eu posso também ver como fica aqui a atuação dele nos baixos níveis. Mas aí eu acho que tá contente, acho que não precisa mexer. Então vou dar um Ctrl Z para tirar. Beleza. Só que eu quero a imagem mais avermelhada ainda. Então eu vou lá para o canal Red, tá? Vou ver aqui o Red como que tá. O median dele aqui, o mediano de tons, tá dando por 222, que é mais ou menos por aqui, né? Então eu vou dar uma saturada no vermelho aqui. Vamos ver aqui. Tá bacana. Agora vamos ver o geral, como que ficou. Aí você pode ver aqui no RGB que ele mostra que os canais aqui foram alterados, né? O azul tanto, o verde aqui tanto e o vermelho aqui esse tanto, tá? Então desligando aqui ele vai desligar todas as alterações. Beleza. Eu achei que o vermelho ficou um pouquinho exagerado, até porque eu reduzi os outros, então ele já tende a deixar o vermelho mais forte. Então eu vou lá no vermelho e vou reduzir um pouco. Beleza, agora ficou ótimo. Ao meu gosto, né? Não vou precisar da máscara, então eu vou deletar. Tá. Agora, ó. Se bem que já podia ter aplicado um Shadow and Highlight para ganhar um pouquinho de detalhe aqui, principalmente nas zonas claras, né? Podemos fazer isso agora porque depois eu quero dar um punch aqui no céu com levels, tá? Então primeiro eu vou fazer ajustar os Shadows and Highlights. Vai lá em Adjustments, Shadows and Highlights. Eu procuro não abusar muito da quantidade aqui para não lavar a imagem, tá? Porque quando você aumenta muito a quantidade aqui nos tons, aqui você configura o quanto você quer que aplique nos tons de sombra, né, no Shadows, e aqui a abrangência do tom tonal que vai ser. Então acho que talvez para o Shadows nem precise muita coisa, que o Shadows está praticamente preto aqui. Eu vou até deixar 0 no Shadows, que eu não quero alterar o Shadows.
O que eu quero alterar realmente são os highlights, tá? Então, eu vou pôr não muito, porque o que acontece? Conforme você vai aumentando aqui a quantidade, ele vai perdendo a informação na imagem, tá? Eu quero, no caso, ganhar só um pouquinho de detalhe aí no céu, não muito, né? Para não lavar a imagem. Então, na width. Ah, esqueci de fazer uma coisa, esqueci de duplicar o layer para a gente ver a diferença. Mas enfim, é só clicar aqui no preview, tá? Beleza, vamos ver o contrast, mid-tone contrast. Eu não quero alterar muito porque eu gosto do contraste da imagem, então eu vou pôr só um pouquinho aí, 8. Color correction, não sei se é necessário. Deixar em 0 mesmo. Beleza, ganhei já um pouquinho de detalhe aqui no céu, que é o que eu queria. Tá ótimo, beleza. Vamos ver aumentar um pouquinho aqui o amount nos shadows. Ele não ganha muita coisa, porque o preto aqui está praticamente chapado na imagem. Então eu vou deixar 0 mesmo. E eu quero esse preto chapado mesmo. Ok, beleza. Feito isso, eu vou fazer um ajuste aí para ele dar um punch, que quando a gente usa o Shadows em Highlights, os Highlights perdem um pouquinho fica um pouquinho lavado, né? Então eu quero dar um punch aí, quero dar um soco aí, né? Deixar ele mais... o brilho ali mais vivo, né? Vamos dizer assim. Então, beleza. Para fazer isso, você mexe aqui, geralmente você puxa um pouquinho os highlights aqui no Levels e depois o Mid-Tone você puxa para cá para não perder o contraste da imagem. Você vai ganhar até mais contraste. Então, ó, eu quero ver aonde está, aonde vai clipar, né? Então, aqui não tem problema dar um clipe branco, porque é uma luz muito forte. E para ganhar um pouquinho de contraste, eu vou trazer a curva um pouquinho, a atuação dos pontos médios um pouquinho para cá. Creio que por aqui tá bom, ó. Né? Já ganhou um pouquinho aí de punch no brilho e melhorou o contraste aí da imagem, tá? No meu ponto de vista, tá? Beleza. Eu achei que ficou muito contrastado e perdeu um pouquinho de... Para algumas pessoas pode ter ficado ótimo, mas eu quero dar um pouquinho de luz, tá? Porque eu achei que ela ficou meio dark. Então, para dar um pouquinho de luz, eu vou usar curvas de novo. Eu costumo usar muito curvas, tá, gente? Aqui, ó, pode ver que já aqui, quando a gente desceu aqueles outros tons, ele escureceu a imagem. Então, por isso, eu quero clarear ela um pouco, tá? Então, eu vou criar uma curva um ajuste de curva novo. Sempre quando eu mexo em ajuste de tom, depois eu faço um para acertar a luminosidade. Para não dar problema com a cor, você pode mudar aqui o modo desse layer para luminosity, que eu não quero mexer nas cores. Eu só quero mexer no contraste. Depois eu vou mudar para o normal, para se der alguma diferença, vocês vão ver que ele mexe realmente nas cores, tá, gente? Beleza. Então, vamos olhar aqui o nosso histograma, mas em luminosity, que eu quero mudar a luminosidade dessa imagem. Eu acho que ela ficou um pouquinho escura. O que eu vou fazer? Reparem que no black aqui, ó, tá concentrado aqui e tem esses tons altos. Você tem mais informação aqui e aqui. Isso é comum para imagem muito contrastada. Mas eu quero ganhar um pouquinho de luminosidade geral. O que eu vou fazer? Aqui tem um vale. O histograma deveria estar um pouquinho mais alto aqui, para não ficar muito esse contrastado. Então eu vou pegar mais ou menos nessa área aqui e vou subir um pouquinho, que é mais ou menos no level 100, tá? Então eu vou pegar aqui o level 100
e vou dar um up nele. Tá vendo que ele traz os tons médios escuros um pouquinho mais claro. Por aqui tá bom, mas ele zoou os highlights, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ponto aqui nos highlights. Eu vou ver onde que eu não gostei que ele mexeu. O que eu não gostei que ele mexeu foi essa zona aqui. Então aqui eu vou usar a ferramenta de ajuste local, né? Como que ele chama mesmo? Não está aparecendo o nome, mas enfim. Eu vou dar um click and drag aqui e vou baixar um pouquinho, ó. Beleza, ó. Aí já tá bacaninha. Ó lá, viu que ele dá uma clareada a mais na imagem, mas aí não perde aquela informação aqui. Vamos ver se estivesse no modo normal. Ele perdeu um pouquinho, parece, de saturação, né, gente? Ó, vou dar um Ctrl Z que aí ele volta pro Luminosity. Ó lá, quando você mexe, muda para o modo Luminosity, ele só mexe na luminosidade, não na saturação, tá? Então, como eu queria ajustar só a luminosidade, para mim tá bacana aí a correção. Então, ó, essa nuvem aqui ficou um pouquinho escura. No meu outro ajuste, eu tinha pegado aqui no local e dado uma acertada na curva também. Mas por hora eu vou deixar assim. E, por último, como eu comentei, eu não gosto muito de aumentar vibrance ou saturação. Mas, no caso de pôr do sol, eu dou uma aumentada sim. O vibrance, no caso, o que ele faz? Ele aumenta a saturação dos tons que estão com pouca saturação. Ele não vai aumentar a saturação de tudo, é só dos tons mais lavados. Então, se eu aumento a saturação, essa zona aqui que já está saturada, ó, ele vai saturar também. E eu não gosto muito. Nesse caso aqui, eu vou deixar em 2 aqui, só para dar um talentinho. No outro caso lá eu nem aumentei a saturação. Mas enfim. Delete, beleza. Pode estar muito legal, mas geralmente eu faço alguns ajustes locais. Aqui, essa região aqui, ó, poderia estar um pouquinho mais escura. Ela vai ganhar mais contraste. O céu, quando você olha ele sem nuvem, ou tira uma foto, você vai reparar que conforme mais longe vai ficando do Sol, mais escuro ele vai ficando nessas regiões aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Normalmente, eu usaria a Color... eu usaria aqui a Burn Tool, tá? Eu viria aqui na região, eu pego... vamos ver como que tá. O brush tá bem soft, tá? E eu pintaria aqui a região no modo, desculpa, não tá no certo, que é o Midtones, vou dar até um Ctrl Z aqui. Eu quero aplicar esse Burn Tool só nos tons médios. Aqui é um tom médio, tá? Tom médio alto, né? Razoável. Então eu venho lá com ela, pinto aqui um pouquinho, tá? Passo de novo, tá bem levinho, tá, gente? Aqui tá em Exposure, tá 5%. Então se eu der um Ctrl Z lá, vocês vão ver a diferença, né? Eu faria com Burn Tool, mas nesse caso, a Burn Tool ele perdeu um pouquinho de saturação, então eu faria o seguinte, eu vou duplicar aqui o layer, vou clicar Command J, ele duplicou o layer. Eu vou selecionar com a Brush Tool, né? Eu vou pegar com o Color Picker aqui, ó, essa cor aqui dessa região. Eu vou deixar ela mais escura. Vou aumentar a saturação, tá? Para não perder saturação lá. Tem alguns casos, conforme vai escurecendo,
principalmente aqui que tem uma luz forte do sol, a tendência é quanto mais escuro, mais saturado, tá? Então, eu vou passar o modo aqui, já estava normalmente fica em normal, mas dessa vez eu vou passar para color burn, tá? E a opacidade vou deixar em 10 mesmo. Então, eu vou pintar aqui, pintei um pouquinho, vou pintar de novo, mais um golinho, vamos ver como ficou, tá? Ó a diferença. Eu vou até escurecer um pouquinho mais aqui, tá? E dar mais uma escurecidinha, ó. Agora sim. Beleza? E geralmente eu procuro também ver um pouquinho, aumentar o contraste com a Burn Tool. Então eu vou selecionar a Burn Tool, vou pro modo Shadows, pode ser 5% mesmo. Geralmente eu utilizo aqui em 9. Nem sei porque tá assim. Cada um tem uns números mágicos, né, que usa, né? Coisa assim. E vou vir aqui nesses pontinhos e vou dar uma pincelada, tá? Aqui também. Ó, essas coisas aqui. É coisinha boba, mas para um... Esse aqui é sem alteração, com alteração. Dá para perceber no vídeo, não sei se vai dar para perceber, que ele fica mais punchy, né? Então, beleza. Tá pronto. Vamos ver como ficou com e sem. Aqui é o com. Esse é o sem, né? Com. Se você achou que tá as coisas muito exageradas, fala, eu gostei das cores, mas não gostei da saturação. O que que dá para fazer? Dá para fazer uma coisa muito interessante. Eu clico Ctrl A, Command A para selecionar tudo, Ctrl Shift C. Ctrl Shift C seria igual Edit, Copy, Merged, que ele vai fazer uma cópia de tudo do que você está vendo, tá? Como se fosse tudo num layer só. Então eu vou criar um layer novo, vou dar um Ctrl V, ele vai colar aquela imagem que eu estou vendo, não o layer, tá? É para isso que serve esse Ctrl Shift V, tá? Então, ó, essa é a minha edição, esse layer é da minha edição, essa é a foto normal. Fala, eu gostei das cores, e o que que eu posso fazer? Não gostei do restante, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse layer e vou passar ele para color. Olha lá, ele manteve a luminosidade dessa imagem, só que pegou as cores desse layer. Olha lá, que interessante. Você pode também vir aqui e reduzir a opacidade, ou, no caso, seria a mesma coisa que reduzir a intensidade daquele layer, tá? Ou dizer, por exemplo, eu gostei das cores dessa, mas não gostei da cor dessa aqui, gostei da luminosidade. Então passa ele para Luminosity. Ele vai manter os tons claros e escuros dessa foto e com as cores dessa, tá? Ou sei lá, falar, gostei, não tem como fazer um meio tom? Tem. Vai lá no modo normal e reduz aí a opacidade, sei lá, até um ponto que você goste aí. Se você clicar, usar a V, né, a Selection Tool, e os números lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, lá, ele vai mudando aqui a opacidade, tá? Então, por exemplo, 5 vai para 50%, tá? E finalizando, então, como a outra ajuste que eu fiz anteriormente, né? Eu fiz com mais tempo, provavelmente ficou um pouquinho melhor, né? Então vamos dar uma olhada aí. O resultado ficou bem parecido, mas ficou um pouquinho mais luminoso e menos avermelhado, né? Provavelmente algum ajuste que eu fiz na curva ou o próprio Shadows and Highlights lá que eu fiz um pouquinho diferente, não lembro exatamente como, mas eu não tinha mexido no Mid-Tone Contrast, então não
pode ter causado alguma diferença aí. Tá legal? Mas provavelmente foi que eu fiz com mais calma. Então, alguma curva aí, eu gostei mais do primeiro tratamento mesmo, que ficou um pouquinho mais amarelado, tá? Mas a diferença final foi pouca. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.